partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje é terça-feira, 23 de dezembro, e esse é um cafezinho missioneiro especial de Natal, porque está chegando aquele momento do ano em que a rotina dá lugar à convivência em família, a agenda vira uma lista de afeto e a nossa atenção vai um pouco mais para a saúde e bem-estar no cotidiano. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Evoluir nos define, Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, inspirando mulheres Netweaving Club, inspirar o movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, sabores que despertam memórias. Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, e Splash Piscina Santo Ângelo, é fácil ser feliz. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a nossa conversa é sobre saúde e bem-estar familiar nessa reta final de fim de ano, com uma convidada que une o olhar clínico e sensibilidade humana. E para abrir o nosso cafezinho, eu trago uma frase que é da nossa convidada, que diz o seguinte: cuidar da saúde da família começa quando a gente para de buscar perfeição e passa a buscar presença. Quem disse isso foi a doutora Natasha Balin, que é quem a gente recebe hoje. Ela é médica pediatra, professora universitária e escritora, conhecida pelo seu trabalho focado em maternidade, saúde infantil, comunicadora, compartilhadora de experiências de vida e autora do livro A Maternidade, a Cereja do Bolo. Doutora Natasha, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Obrigada, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde para você. Para mim é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha experiência, trazendo aí reflexões tão importantes para essa época do ano. Verdade. É uma época bastante atípica, né? Como a gente muda tudo, vira tudo de ponta cabeça, a gente quer dar conta de tudo, é difícil esse dar conta de tudo. Mesmo que, assim, as mães, daí tem uma impressão minha, daí tu me corrige, né, dentro do teu olhar, mas as mães parece que elas estão sempre querendo dar conta de tudo, né? E é uma coisa que não tem como, mas agora nesse final de ano, assim, o que significaria esse bem-estar familiar, né? Pra gente conseguir essa virada, ou até, né, esse próximo ano, assim, buscando estar bem. A gente tem falado tanto de saúde mental, acho que a questão do bem-estar está totalmente ligada a isso. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, é difícil definir em poucas palavras o que seria esse bem-estar emocional, esse equilíbrio, tanto pessoal quanto o que envolve toda a nossa família, né? E essa época é um momento em que a gente sempre para refletir um pouco sobre o ano que passou e também já entra em conflito com o que nós queremos também para o próximo ano. Então, é um momento em que é bem interessante a gente procurar, nessa rotina caótica de final de ano, ter algum momento para parar um pouco, às vezes até fazer uma lista, tentar observar os erros do ano e aquilo que a gente pode acertar para o ano que está chegando, né? Então, é um momento em que mistura também muita questão de até escolar, né? Como nossos filhos terminaram o ano, o material do ano que vem. Então, nós mães estamos sempre com aquela nossa lista, né? Sim. A nossa agenda, a nossa lista acaba sendo nossa fiel companheira ao longo da nossa vida e nesse período ela acaba se fazendo ainda mais presente. Então, é uma das coisas que a gente precisa ter em mãos nessa época do ano, né? Sim. Nossas metas, nossas listas, nossas reflexões fazem parte de tudo isso. Falou uma coisa que para mim faz muito sentido, doutora, porque assim, as mães, as mulheres, mas principalmente as mães, né? É muita demanda e eu não quero aqui tirar de forma alguma, né? Diminuir o papel dos pais e dos homens, mas a gente sabe da nossa rotina e sabe o quanto que ela é de fato puxada. E essa dica da lista, ela é uma dica de ouro mesmo, né? Tu tirar da cabeça e colocar no papel é uma coisa que reduz até a ansiedade da gente, né? Né? E quando a gente não tem agenda, a gente vira a agenda dos outros, exato, né? Exato. E acaba que tu fica reativa, né? A todas as coisas que acontecem. E aí tu vai só sobrevivendo ao caos mesmo, né? Se você tá naquele modo automático, só vivendo um dia depois do outro e você não reserva essas pausas para refletir, a gente acaba realmente assim vivendo naquele modo aleatório da vida.
E Sim. não tem prosperidade no caos. Então, se organizar não é um luxo, é uma necessidade mesmo. Toda família merece uma rotina mais bem estruturada. E esse momento do final de ano, sempre, né? Às vezes, quando a gente não consegue fazer isso em dezembro, que é um mês mais atribulado por questão do Natal e tudo mais, às vezes janeiro acaba sendo um mês legal para a gente parar, olhar um pouquinho para a nossa vida, o que nós vivemos até aqui e o que a gente tem ainda por vir, né? Sim. Sabes que, falando dessa questão do final de ano, tem praticamente duas situações, né? Ou a gente recebe muita gente na nossa casa, né? Vem todo mundo ali e a casa fica uma loucura, nossa rotina muda completamente. Ou a gente vai viajar, o que também é um grande desafio, principalmente se tem criança pequena junto, né? Então, de qualquer forma, é um desafio essa passagem de ano, esse dezembro, né? Esse final de ano, esse início de ano. Tu falaste das listas para as mães, mas como que a gente faz aí para não sair tanto da rotina ou ter o máximo de cuidado, né, com a questão da saúde física, da saúde mental, do sono das crianças? A gente falou do meme antes aqui, né, que eu acho que faz muito sentido, assim, porque de fato desregula tudo, né? Tem alguma dica, alguma coisa que tu daria para essas mães que vão passar ou vão sair de casa ou vão receber muita gente em casa agora no fim de ano? Primeiro, ter em mente que a perfeição não vai existir nunca, né? A gente, às vezes, tem aqueles pensamentos muito polarizados de pensar no 8 ou no 80. Uhum. Então, assim, ou eu organizo tudo, eu mantenho a rotina das crianças como era antes, eu deixo a minha casa impecável para receber as pessoas, ou então eu sou péssima, eu estou fazendo tudo errado. Então, pensar um pouco naquela regra do mínimo viável, né? Que é você se afastar do 8 e do 80 e ficar mais ali no 44. Boa. Que é aquele meio termo que a gente consegue atingir um pouco mais. Então, eu vou dar o meu melhor, vou procurar deixar minha casa legal para receber as pessoas, mas sem precisar estar um brinco impecável, né? Pensar na questão também dos filhos, que não adianta, eles vão estar de férias, eles vão ter alguns momentos de tédio, que eles não vão fazer nada, que eles vão ficar olhando lá para a janela, mas o tédio é bom também, né? O tédio é bom para relaxar a mente, para eles poderem também não ficar sempre super estimulados e visar isso, né? Um equilíbrio, não necessariamente uma perfeição para essa época do ano. Sim. O ócio criativo, né, doutora? É necessário. Cada vez eu tenho lido mais a respeito da importância, inclusive, do tédio para as crianças, né? Ontem, até vendo um material lá, eu tomei uma decisão em casa que eu vou tirar metade dos brinquedos do meu filho do quarto, porque eu acho que o que tá faltando na vidinha dele é tédio, tá? Olha só. Porque tem coisas que tu vai lendo e tu se percebe, né? De, meu Deus, eu tô fazendo isso aqui, acho que dá pra melhorar, né? Dá pra mudar e dá pra melhorar. E aí, assim, falando sobre essa questão mesmo da regulação, né? Desse 44 que tu falaste agora. Daí tem várias pessoas dentro de casa, enfim, né? Não é uma coisa fácil o equilíbrio, né? E o Natal e o fim de ano, eles trazem isso, porque é bastante coisa mesmo para pensar. Como é que faz pra gente se manter regulada, assim, se manter nesse 44? Ou nem se cobra para que isso aconteça? O que tu pensa sobre isso? Eu acredito que é tudo um ajuste no pensamento, né? Por exemplo, eu estava conversando agora há pouquinho com a minha sogra, que ela está nos recebendo aqui em Santo Ângelo, na casa dela. E ela disse, nossa, eu vou sentir tanta saudade quando vocês forem embora, que vai ficar só eu e meu esposo, né? Essa bagunça, o grito das crianças, para mim é gostoso, sabe? Ela falou isso. Isso me fez pensar como às vezes, né, dependendo do olhar, se você, às vezes, está sobrecarregado e você só pensa no lado ruim, né, de toda essa movimentação de final de ano, você também não vai valorizar. E já se você olhar com aquele olhar de escassez, né, de pensar, poxa, isso aqui é só por alguns dias. Daqui uns dias minha vida volta ao normal e talvez eu vou sentir saudade disso. Então, é mudar um pouco o olhar, né, tentar pensar de uma forma mais positiva. Acredito que contribui também para o bem-estar. Nossa, isso faz muito sentido, porque é isso, é uma vez no ano, né? Outro dia eu fiz uma conta, tava falando com meu marido, tipo, olha só o que eu li aqui, que loucura, que a gente vai ter as crianças mesmo, de fato, fazendo essa bagunça na casa por 10 natais.
quando a gente reduzindo 10 anos, às vezes parece umas 10 natais, são de fato 10 natais só, porque é uma vez no ano, né? Então, pensando no lado da escassez, né, como tu trouxeste, é uma hora de aproveitar muito mais, né? E aí fica mais fácil mesmo de olhar esse caos que a nossa vida vira, né, no fim do ano. É muito mais tranquilo. E a questão da alimentação, tá? Também vem ao encontro daquele meme lá que falamos juntas, porque aí, final do ano, né, às vezes a gente tenta manter ali uma alimentação para as crianças mais regrada, enfim. Mas o final do ano, às vezes, parece que a gente perde esta batalha, né, doutora? E compra esta batalha, não compra essa batalha, o que eu faço nessa hora? Esses dias eu li uma frase até que vai de encontro a isso, que diz assim, não confunda o final de ano com o final do mundo. Né? Boa. O mundo não vai acabar, você não Boa. precisa comer como se não houvesse amanhã. Então, isso é algo para pensar também, né? Mas, ao mesmo tempo, a comida, ela também tem esse papel de confraternizar, né? A comida não é só nutrir o corpo, mas ela nutre também a nossa alma, é um momento de conexão. Então, às vezes, aquele bolo que alguém da família fez com tanto amor e carinho, você comer um pedacinho, sabe? Não pensar só nas calorias, mas pensar também no papel afetivo que tem naquele alimento, é importante também. Mas então a gente volta sempre e fala do equilíbrio, né? Então nem 100% a dieta e nem 100% chutar o balde, né? Provar algumas coisas. A questão das crianças, claro que dependendo da idade, algumas podem ter um momento mais restritivo. Até os 2 anos a gente recomenda que não utilize açúcar na alimentação. Então é um momento que as mães ali, elas acabam tendo que ficar, as mães e os pais, né? Um pouco mais em cima, para não deixar, às vezes, comer alguma coisa fora do contexto. Mas tirando situações assim, ou de doenças, às vezes tem alguém com diabetes, alguém com doença celíaca que não pode consumir glúten, ou intolerância à lactose. Tem essas questões, né, que a gente sabe que foge um pouco mais do controle de indivíduos que têm que ter uma dieta mais regrada. Mas tirando essas questões, né, um pouquinho de tudo ali, provar, se permitir também alguns alimentos fora do habitual, né, é interessante. E Natal, assim, acho que é até eu lembro que no Natal passado, entre a minha família, a gente falou, vamos fazer uma ceia de Natal uma vez por mês, todos os meses do ano que vem. Porque a ceia de Natal, ela é muito diferente, né? É especial mesmo e é tão gostoso, né? Mesmo que tu coma isso durante o ano, no Natal ela tem um sabor diferente, né? O sabor de família reunida, de abraço, enfim. E eu acho, assim, que dá pra gente pisar um pouquinho com os 2 pés na jaca em algum momento e ir se cuidando, né? Reforçar a água. Né? Verdade. Reforçar a água. Agora, outra batalha, na verdade, que eu acho que é importante a gente, daqui a pouco, não surtar, é a questão das crianças, né? Elas mudam totalmente a rotina e isso para elas é uma loucura, né? Começa a chegar com aquele monte de gente fora e é presente, e é primo, enfim, elas ficam num estado, assim, emocional, né? Que vibra muito alto. E, às vezes, até vai sem banho dormir, de tão cansadas, né? Verdade. O que tu tem a dizer sobre isso, doutor? Como é que a gente regula essas crianças? Como é que a gente se regula para regular essas crianças? Essa parte aí da regulação emocional é algo que sempre tem que começar por nós mesmas, né? Sim. Respirar fundo, tentar contar até 10, né? Então, assim, não... às vezes tentar se comunicar de um jeito diferente, né? Explicar para a criança o que está acontecendo também, né? Que é um momento especial, um momento fora da rotina, para eles também entenderem, né, o que está por vir. E, claro, acredito que essa parte da higiene, né, tentar manter. Eu evito, por exemplo, dos meus irem dormir sem banho. Sim. Às vezes estão lá bem cansados, mas eu tô lá, boto no chuveiro, Vamos eu ajudo pra gente manter ali, né, mas bem legal. Sim, eu confesso pra ti
que o lenço umedecido, por vezes, tem sido meu melhor amigo, assim, né? É que o teu é menor, né, Dani? O meu, que idade tem os teus? Eu tenho um de 12 e um que vai fazer 8 daqui uns dias. São uma pré-adolescente e adolescente. Os meus eu já consigo história. fazer eles ficarem acordados, mas quando eram pequenininhos, às vezes era o lencinho no mesmo. pé, ali, em outras partes, e ó, dorme bem. É verdade. Doutora, agora são 13h20, a gente vai fazer a primeira pausa aqui no cafezinho, rapidinho, mas eu já volto falando sobre saúde, bem-estar, como atravessar essa semana de Natal com mais presença, menos cobrança, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Hoje o cafezinho missioneiro é especial e a gente está recebendo a doutora Natasha Balen, médica e autora do livro A Maternidade e a Cereja do Bolo. Não sai daí que o cafezinho já volta. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Mas, Baxé, o verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente. A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com o Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h25, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro. Hoje o nosso papo é sobre saúde e bem-estar na vida real. Aquela que acontece com a casa cheia, rotina bagunçada, expectativas altas, principalmente nessa reta de fim de ano. E a gente segue conversando com a doutora Natasha Balen, e agora a gente vai falar também sobre o livro dela, A Maternidade é a Cereja do Bolo, e algumas reflexões aí que nos ajudam a viver esse fim de ano de forma mais leve, com menos perfeições. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. Puxa tua cadeira, pega teu café, porque a gente segue num papo bom aqui. Doutora, sobre o livro então agora, né? A Maternidade é a Cereja do Bolo. Para quem ainda não leu o teu livro, não conhece, enfim... como tu resumiria, assim, de onde que surgiu a ideia de escrever o livro? Por que se tornou escritora também? Fala um pouquinho pra gente. Então, o livro é um grande sonho realizado. Eu sempre gostei muito de ler os livros do Augusto Cury, né, que é o psiquiatra. Sim. Os livros dele sempre me fizeram muito bem, assim. E eu comecei a ter esse sonho. Quem sabe um dia eu vou escrever um livro. Mas eu não queria que fosse um livro técnico, um livro médico. Eu queria um livro como os dele, assim. Uhum. Algo que contasse um pouco de uma história, né? Que eu pudesse inspirar outras pessoas e que elas conseguissem ver o mundo, de certa forma, com outros olhos. E aí que surgiu essa ideia, mas também esse não é o tipo de livro que a gente escreve quando a gente é muito jovem, quando a gente ainda não tem muitas reflexões para trazer. E o ano passado, quando eu fiz 40 anos, eu disse, acho que chegou a minha hora. Já sou mãe de 2, né? Já tenho grandes vivências aí na maternidade. Então, o livro, ele conta, no início conta um pouquinho da minha história, mas ele é um livro repleto de reflexões, de como eu, no início, me perdi um pouco de mim mesma quando eu me tornei mãe, naquela ânsia de querer ser uma mãe sempre super presente e continuar sendo uma boa profissional. Eu acabei esquecendo de mim. Então, o livro, ele mostra essa minha jornada, tentando equilibrar os pratinhos da nossa vida, né? E aí, conversando, né? Mostra como eu, através de conversas com amigas e outras mulheres que eu admirava, como eu fui entendendo que para a gente ter uma vida feliz e equilibrada, a gente precisa que a nossa vida seja como se fosse a receita de um bolo. Cada porçãozinha, cada ingrediente na quantidade certa vai fazendo com que o nosso bolo ele seja mais saboroso, né? Assim como deve ser a nossa vida. E a maternidade, os filhos, né? Chega como a cereja coroando a nossa vida, né? O auge da nossa existência. A maternidade trazendo toda essa luz, esse brilho para a nossa vida, né? Assim como a cereja no topo do bolo. Essa foi a inspiração para o nome do Exatamente. livro. Então, ai, que legal. Resumindo, né, Sim, um pouco, então, o sim. livro conta essa história, mostra como gerenciar, como equilibrar as coisas, né? Embora tenha alguns momentos ali em que eu falo que realmente esse equilíbrio, ele não é um ponto fixo a ser atingido, ele é mais uma mentalidade de equilíbrio, né? De você saber dizer não para algumas coisas, de você gerenciar as suas expectativas também, né? Porque existe aquela teoria das expectativas, de que às vezes a gente está com uma expectativa muito alta, a nossa felicidade parece que nunca chega, porque quando a gente, dependendo da nossa meta, tem coisas que quando a gente tem filhos pequenos, a gente não vai conseguir atingir, a gente vai se frustrar. Então, no livro eu falo muito sobre isso, né? Sobre como também ajustar as nossas expectativas, as nossas metas, os nossos objetivos para ter uma vida mais feliz e com um propósito. Natasha, eu nem li ainda, eu já tô louca para ler teu livro, porque ele vem muito ao encontro do que eu tô passando, né? Então, com uma criança de 3 anos. E isso que tu falou antes faz muito sentido para mim, dessa coisa do quanto que a gente se perde da gente. Eu lembro muito que no primeiro ano do Bernardo, eu conversando também que o quanto que é importante essa rede, né, de mulheres e a gente ter mulheres que nos ouçam e que conversem com a gente. Conversando então com amigas, eu disse, eu não sei mais quem eu sou. E eu ouvi isso de muitas outras mulheres, da gente de fato se perder, né? Como que acontece uma coisa tão absurda dentro da gente, que a gente, claro, vive ali dedicado,
quase que 90% do tempo para aquele serzinho, e a gente ama aquele serzinho, né? Ama mais que a gente mesmo, a ponto da gente esquecer. Eu lembro que uma vez, é claro que nos primeiros meses de vida, né, banho, por exemplo, é uma coisa que a gente toma, se dá. Mas eu lembro que eu olhei a minha mão, eu que sempre tive o cuidado, sempre gostei de estar com a unha bonita, tal, minha unha tava fraca, enfim, sem fazer. E aí eu não estava mais no trabalho, já não me satisfazia, eu não sabia o que é que... Tipo, cara, eu não sei mais quem eu sou, né? A gente se perde. O que tu falaria para essas mulheres hoje que estão justamente vivendo essa coisa do se redescobrir, né? De novo, assim. A maternidade, ela nos transforma muito, mas antes dela nos transformar, ela dá uma bagunçada, né? A gente acaba um pouco deixando alguns pedaços de nós, assim, pelo caminho, mas é importante a gente ter em mente que vai nascer uma nova nós, né? Uma nova eu, mais fortalecida, preparada para todos os desafios da maternidade. Então, é importante entender que vai coexistir aquela nossa eu do passado com uma eu do futuro e vai nascer uma nova pessoa. Então, uma das coisas que eu noto muito assim é que quando a gente tem o primeiro filho, a gente fica muitas vezes tentando toda hora se reencontrar, né? Tentar, eu quero fazer aquilo que eu fazia antes, eu gostava muito de correr, quando é que eu vou voltar a correr? A gente fica naquela ânsia, às vezes, de tentar retomar tudo que a gente era antes, né, de ser mãe. E no segundo filho, parece que a gente se entrega mais para a maternidade. A gente já sabe que a gente já não é mais a mesma, que a gente já aprendeu a se colocar em último lugar tantas vezes. E parece que o segundo filho, a gente às vezes até curte mais, não só pelo fato de que a gente já tem mais experiência, mas também porque a gente já aprendeu a se entregar. Então, uma dica que eu dou sempre que eu converso com mulheres que acabaram de se tornar mães, né? É claro que é difícil, porque eu também já estive nesse lugar, mas é de você realmente tentar, assim, esquecer o mundo lá fora, se entregar mesmo de corpo e alma para aquele bebê, viver com ele aqueles 3 primeiros meses ali, que a gente... Até tem uma teoria, que é a teoria da esterogestação, que diz que antigamente, né, antes de nós nos tornarmos completamente bípedes, né, de andar em duas pernas, que as gestações duravam mais tempo, que as gestações duravam 12 meses, e que os bebês hoje é como se eles nascessem todos prematuros, né? Aqueles 9 meses não seria o ideal, mas que os nossos quadris foram ficando mais largos e por isso os bebês começaram a nascer. Não sei se tu já ouviu falar dessa teoria. Eu tinha ouvido falar dessa questão dos 9 e 12 meses. Exato. Então, por isso que aqueles 3 primeiros meses é uma coisa tão visceral, né? Que a gente tem muito essa dificuldade de se separar do bebê. A gente quer ficar agarradinho, quer curtir mesmo aquele pele a pele com o bebê. Então, eu sempre digo, viva, especialmente esses primeiros 3 meses, dessa forma, que é o mais natural, o mais visceral, mais saudável também, né? Sim, eu acho que tu falou uma coisa muito legal, que eu já tinha lido até, sobre essa coisa da entrega. Porque foi, de fato, quando eu me entreguei na segunda maternidade mesmo. E, assim, as minhas maternidades, elas são muito distantes, né? Porque a mais velha tem 19 e o mais novo tem 13. Então, parece que foram 2 primeiras vezes, sabe? Sim. E aí, mas quando eu me entreguei, de fato, parece que eu parei de sofrer por uma liberdade que eu não tinha mais. Porque foram anos, né? Então, 17 anos ali de liberdade, né? Enfim, que tu já criou, já encaminhou, entre aspas, a criança pro mundo, né? Então, é uma pessoa com 16, 17 anos, tu já tem outras prioridades. Daí vem de novo um pequenininho, parece que te corta toda a liberdade que tu tinha, enfim, parece uma primeira vez de novo. E aí eu li sobre isso, sobre essa coisa do te entrega, porque daí tu para de sofrer com aquilo, como se estivesse perdendo alguma coisa. Curte aquilo ali, né? É verdade. Curte essa fase, porque ela passa tão rápido. E outra coisa que eu li também, me corrige se eu estiver errada, que a gente leva, em média, uns 3 anos para se reencontrar novamente enquanto mulher. Tem algum prazo mesmo nesse sentido? É bem variável, né? Mas cada vez mais se fala que o puerpério não são só aqueles 40 dias, 45 ali após o parto. Ele é mais prolongado, porque são muitas mudanças, né?
Então, cada fase da maternidade, ela carrega em si uma bênção e também uma dificuldade. Então, a gente precisa pensar também que a gente não precisa esperar ficar mais fácil para a gente voltar a olhar para nós mesmas. Porque, na verdade, nunca fica mais fácil, né? As fases vão mudando, os desafios vão mudando. Por exemplo, a criança, 2 anos ali, para de usar fralda muitas vezes, né? Vai deixando a mamadeira, vai falando as primeiras palavrinhas, mas ao mesmo tempo em que isso vai embora, né? A dificuldade ali da fralda, por exemplo, surgem as birras, o descontrole emocional. Então, é sempre assim, né? Passa uma fase, a gente sempre acha que a próxima vai ser mais tranquila, mas tá sempre mudando. Substitui, né? Sai a fralda, entra o pinico, e daí corre. Enfim, de fato, a gente só troca o que a gente vai se dedicar naquele momento, né? Tem outra coisa muito legal que tu fala no teu livro, que é sobre aceitar imperfeições. E eu acho que a sociedade cada vez mais, assim, tem, de alguma forma, cobrado isso, né? Das mulheres, das mães, que a gente esteja sempre bem. E, enfim, que a maternidade seja uma coisa perfeita. Na semana passada, quando eu conversei com a Gláucia aqui sobre educação parental, a gente até falou sobre, em algum momento, e eu percebi isso quando o Bernardo era até menor, de uma certa disputa, assim, o meu filho já falou com tantos anos, o meu já usa mamadeira sozinho, não pega mamadeira sozinho, já andou. E daí eu me vi, uma vez eu conversei sobre isso com meu marido, digo, cara, será que a gente tá numa disputa com os outros bebês? Como é que é isso? O que tu teria a falar sobre essa questão da imperfeição, né? Que eu achei sensacional quando eu li isso nas tuas redes sociais, assim, que não existe perfeição, não tem mãe perfeita, tem uma mãe possível, né? Exato. E dessa coisa, dessa disputa meio velada que existe na maternidade. Não adianta, a maternidade não deveria ser assim, né? Deveria ser muito mais uma sororidade, uma união. E a gente percebe que pode se tornar uma competição, mas depende muito também de quem está ao teu redor também, né? Isso é uma das coisas que eu acho super importante, a gente se cercar de pessoas que nos fazem bem, de conversar com mães reais também, né? De mulheres que falam a real mesmo, que falam das suas dificuldades, das suas vulnerabilidades. Então, ao longo da minha vida materna, eu me afastei muito de amigas, né, mulheres, enfim, que vestiam muito essa máscara da supermulher, de tá tudo perfeito, sempre lá em casa, não tem problema nenhum. A gente sabe que todos temos dificuldades. Algumas pessoas só disfarçam de um jeito melhor. Sim. Então, tem comparações que machucam. E outras comparações que te fazem crescer, que, enfim, né, te ajudam a melhorar, a passar por dificuldades. Então, procurei também, na minha vida materna, me cercar de pessoas que me faziam bem e que, assim como eu sempre contei as minhas dificuldades, as minhas dores, os meus medos, que elas também traziam isso para mim, né? Porque se você não se cerca de pessoas assim, você começa a se sentir insuficiente, desorganizada, infeliz. Então, é importante se conectar com pessoas que estejam na mesma sintonia. Isso também vai te ajudar a ser mais feliz, né? Tanto quem é mãe, quem não é mãe, mas focar, né, nesses bons contatos também, uma boa convivência. Acaba que a gente faz um filtro, né? Daquilo que vai fazer bem pra gente, e tem que ser assim, né? E quando tu fala também sobre cuidado próprio, sobre cuidar da gente mesmo, e vem muito um comparativo que a gente vê na rede social, que também é outra coisa que nos machuca bastante, né? Que a gente se compara demais, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas aquela coisa da máscara de oxigênio que cai do avião, enfim, que a gente coloca primeiro na gente para depois ajudar quem tá do lado, enfim, né? Então primeiro a gente cuidar da gente para ter condição de cuidar do outro, né? De cuidar do filho. Como que tu aborda isso no livro? O que tu teria a falar? A gente sabe que tem esse prazo, enfim, até a gente voltar.
Mas o quanto que é importante nós mulheres não esquecermos, né, que existe uma mulher antes da mãe, né, doutora? Verdade. Talvez o maior desafio da maternidade não seja nem cuidar de uma criança, mas cuidar de nós enquanto a gente cuida deles. É muito fácil a gente esquecer de nós mesmos enquanto a gente está lá envolvida naquele universo de alimentar uma criança que precisa de nós, né? De cuidar, de ser de alguma forma responsável pela saúde, pela felicidade deles. Então, a gente se coloca muito em segundo plano, em último lugar, muitas vezes, né? Então, só que o autocuidado, ele é necessário também, para a gente não esquecer que nós somos também seres humanos. Um dia nós também fomos meninas cheias de sonhos e que essa época que a gente está cuidando dos nossos filhos também são os anos mais ativos da nossa vida, né? Porque antes de ter eles, nós éramos meninas, jovens, adolescentes, né? Às vezes tem um pequeno período ali da vida adulta, antes da gente ser mãe. E depois, né, se a gente não olhar para nós, a gente vai olhar quando? É verdade. Quando eles crescerem, que a gente vai pensar, poxa, o que sobrou de mim agora? Agora meu filho é adolescente, é adulto, tem a vida dele, né? Eles não querem mais saber da mãe. E aí fica um vazio muito grande. Então, aprender a olhar para nós, mesmo que de uma maneira mais realista, né? Às vezes não buscando, eu quero ter um corpo perfeito, eu preciso ir todo dia na academia, né? Baixar ali meu percentual de gordura. Não pensar nessa parte estética, mas manter um esporte que você se sinta ativa, que você está cuidando de você. Às vezes não parar totalmente de trabalhar, mas reduzir um pouquinho para te manter a tua profissão. Depois, quando eles crescem, você retoma alguns projetos profissionais. É importante também tentar olhar para nós mesmas um pouquinho, né? Esse autocuidado, pensar na nossa saúde física e mental também é importante. Que legal essa tua fala, doutora, porque e aí tu vai falando e eu vou trazendo para minha realidade, né? Porque na maternidade, na minha primeira maternidade, eu trabalhava muito, assim, coisa de, sei lá, 15 horas por dia. Lembra numa fase que ser workaholic era legal? Pronto. Aí, e agora, eu, então, consegui me organizar para trabalhar, sei lá, 5 horas por dia. E ter um tempo, então, de curtir essa maternidade. E se tem uma coisa que eu posso falar, assim, então, de quem viveu isso, é exatamente isso que tu trouxe aqui. É importante que a gente reveja os nossos horários, né? Os nossos focos, enfim, porque vai ser um período puxado, né? Vai ser um período puxado. E muitas mulheres estão presas num ciclo vicioso que elas nem percebem. Elas trabalham muito naquilo de, eu preciso prover para os meus filhos, para eles terem, né, segurança na vida adulta. Mas às vezes elas estão ali, elas compram tanta coisa, tanto brinquedo, né, aquele consumismo, que tu não tá fazendo escolhas inteligentes nem com o teu tempo, nem com o teu dinheiro. E esses momentos com os nossos filhos pequenos, eles não voltam. Então, é claro, a gente sabe, tem mães solo, mães que são responsáveis não só pelo apoio emocional dos filhos, mas também pelo apoio financeiro. Então, a gente sabe que essa fala não cabe, né, infelizmente, a todas as mães. Tem mães que não têm essa opção de reduzir sua carga de trabalho, né? Elas carregam um peso financeiro maior nas costas. Mas para quem pode, né, quem conta ali com ajuda, que pode ter esse privilégio, né, não cair nessa área de estar sempre, eu tenho que ser a melhor no trabalho, eu tenho que estar com o meu consultório bombando, cheio de gente, porque você vai faltar onde você mais precisa. Sim. A gente é substituível no trabalho, mas não dentro da nossa casa com os nossos filhos. Muito verdade isso, sabe? Porque hoje eu vejo a minha mais velha, ela disse, nossa, tem tanta coisa que eu podia ter curtido mais, que eu tô curtindo agora, né? E que acabou passando batido por conta de trabalho. E não vale essa troca. Não, é uma troca que não vale a pena. Doutora, agora são 13h44, a gente vai rapidinho para nossa segunda pausa aqui no cafezinho. E na volta, a gente volta então com a doutora Natasha Ballen aqui no cafezinho para a gente falar mais sobre bem-estar, né? Enquanto conversa, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Net Viving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM.
Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o Autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irar Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Mas baixe! O verão tá chegando quente que nem brasa de churrasco e tu ainda não tem uma piscina Splash? Te organiza, vivente! A temporada começou e a Splash te espera em Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí e Ibirubá, com qualidade IG, garantia e aquele atendimento bagual. Aproveita o verão do jeito certo, che, porque quem tem Splash não derrete. Mas que barbaridade! Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h49, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro. Este é o nosso último bloco antes do Natal, né? E a ideia agora é desacelerar um pouquinho, olhar para dentro e pensar em como a gente pode cuidar melhor da nossa saúde, das nossas relações e da nossa presença hoje e no ano que vem. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Splash Piscina Santo Ângelo. A gente segue com a doutora Natasha Balen falando sobre essa conversa especial de fim de ano, então fica com a gente. Quero voltar a falar um pouquinho mais sobre o teu livro, que eu tenho umas perguntas aqui que eu acho que são legais, assim. O livro, ele traz, então, como tu falaste, algumas histórias pessoais tuas, né, da tua trajetória, enfim, da maternidade. Tem alguma coisa que daqui a pouco seja mais representativa para este final de ano, assim, que as mães possam utilizar, alguma experiência que aconteceu aqui, que, não, isso aqui é importante, eu acho que dá pra gente frisar? Uma coisa que combina muito com o final de ano e que com certeza eu falo bastante no livro é a questão do autoconhecimento, que é sempre um momento em que a gente pode pensar um pouco em nós mesmo,
quais são os nossos objetivos, as nossas metas, né? Não olhando para os outros, o que os outros esperam de nós, mas o que a gente sente que é o nosso propósito mesmo aqui nessa existência, né? Então, ser mãe, muitas vezes já é um propósito em si, né? Nós, quem é mãe, sabe que às vezes você já vive pelos filhos, né? Mas mesmo quem não é, né? Ou, enfim, as pessoas que têm, às vezes, outros objetivos, parar e pensar um pouco assim, qual que é o meu propósito aqui? O que eu posso pensar para no ano que vem fazer um pouco diferente, né? E começar a sair desse modo automático e ir em busca realmente de ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Que eu sinta que estou realmente indo em busca daquilo que faz o meu coração bater mais forte. Sim. Então, acho que no início lá da nossa conversa, a gente até falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre as listas, sobre as metas. É uma coisa que muitas pessoas agora, nessa época do ano, acabam olhando um pouco para si. E a dica principal seria não abandonar essas metas no momento em que o ano volta, acabam as férias, as coisas retomam, mas para a gente não deixar de lado também, né? Tudo aquilo que a gente refletiu e pensou nessa época do ano. Sim, porque é fácil entrar no automático, né, doutora? É muito fácil, assim, quando a gente vê as coisas estão acontecendo e a gente tem essa ilusão, sei lá que nome que seria, de que o ano começa a partir de março, por exemplo. Só que já foram 2 meses, né? 3 meses praticamente ali, se entrar março já. Que jato não foi, né? E o ideal é que a gente comece, então, já janeiro, enfim, mesmo nas férias, já com essa postura, com essa, como é que tu falaste antes, com essa mentalidade diferente. Seria o ideal, né? Porque senão não adianta, a gente entra de novo naquele modo meio caótico, meio aleatório, mas muitas vezes aquele tempo que a gente sente que nos falta, seja para planejar, para fazer algo que a gente gosta ou ir em busca de algum objetivo, essa falta de tempo às vezes é resultado de algumas más escolhas que a gente faz, né? Seja realmente você não conseguir dizer não para algumas coisas que não te acrescentam, né? Na vida adulta, dizer alguns nãos é difícil às vezes, mas é necessário, né? Até para a nossa saúde mental, para que sobre espaço para realmente as coisas que fazem sentido para nós. Sim, eu ouvi uma vez uma frase que eu trouxe para minha vida que diz assim: o não é libertador. Quando eu entendi isso, de verdade, foi assim, um ganho para a vida, porque às vezes a gente se sente até mal, né, de falar não, mas a gente ganha liberdade quando a gente aprende a dizer não, né? Exato. Doutora, tem uma outra coisa, tem alguma parte do livro que tu achas que conversa com a realidade das famílias, principalmente agora, nesse fim de ano, desse caos, tem alguma parte que seja específica, assim, para as nossas famílias que estão lá aglomeradas ou, né, enfim, recebendo, ou tá aquele caos de correria, assim como tá lá na casa da tua sogra, criança gritando e o cachorro, papagaio, periquito. Tem alguma parte do livro que vem ao encontro dessa realidade? O livro ele é dividido por áreas, né? Então, ele tem, assim, cada parte do bolo da vida. Então, tem uma parte que fala mais do trabalho, uma parte que fala mais de como nutrir, né, a vida através do convívio familiar. Então, nesse capítulo onde fala da família, ele tem, sim, algumas passagens, né, que falam muito sobre isso, sobre, às vezes, até como você ter conversas difíceis, né? Às vezes, falar aquilo que não está muito bem, trazer essas reflexões, né? Então, às vezes, nesse momento até, dependendo ali da situação de cada família, mas pode ser um momento até de pedir desculpa por alguma coisa, de entrar já no próximo ano com algumas expectativas mais alinhadas, né? O que você espera do outro, o que o outro espera de você. Então, também fazer as pazes. Tem a parte do livro que fala também sobre a espiritualidade, a questão da presença de Deus na nossa vida, né? Então, sempre que possível também, né, conversar sobre isso, trazer também essa espiritualidade, pode deixar a convivência mais leve também nessa época do ano. Sim. E assim, se a gente fosse tomar uma nova resolução, assim, de fim de ano, né? Tem alguma dica
que seja assim, ó, para te conseguir daqui a pouco, assim, ter alguma ferramenta, alguma coisa assim, para te conseguir de fato resolver isso, determinar e seguir em 2026? Uma ferramenta que eu recomendo muito é a roda da vida. A roda da vida é como se fosse um gráfico de pizza. É um instrumento muito usado no desenvolvimento pessoal, que ali você consegue visualizar um pouco qual é o tempo que você dedica para cada área. Às vezes a fatia do trabalho está muito grande, a fatia da família está pequena, a fatia do autocuidado, né? Você não está dedicando tempo para você mesma, para a tua saúde física e mental. Então, através da roda da vida, você consegue visualizar um pouco melhor quais são as áreas da tua vida que estão mais abandonadas e que precisam mais da tua atenção. É um instrumento bem interessante para quem deseja começar aí o próximo ano já fazendo escolhas mais assertivas com o seu tempo, com a sua energia, para que a gente tenha aquela sensação, né, de que a gente está vivendo uma vida um pouco mais organizada, mais equilibrada, que não está perdendo momentos importantes com quem a gente ama e nem vivendo uma vida sem propósito, né? Aquela vida, deixa a vida me levar, não sei para onde eu estou indo, eu vivo um dia de cada vez. Um dia de cada vez e não parar um pouquinho para ver qual é o rumo que você está tomando, né? Sim. Eu lembro há uns anos atrás, um pouco antes de eu começar as minhas reflexões, quando eu trabalhava muito mais e não estava curtindo muito a maternidade, eu lembro uma viagem de carro, que eu e meu marido e meus filhos dormiram no banco de trás. E meu marido me olhou e disse, o que tu pensa para os próximos 5 anos? Qual que é o nosso objetivo, né? Enquanto casal, enquanto família? Você quer fazer mais algum curso? Você quer seguir com o teu consultório? Vamos conversar sobre o futuro, sabe? E eu lembro que aquela conversa foi tão gostosa, assim, porque eu parei um pouco, saí daquele modo aleatório e pensei, poxa, 5 anos, que idade meus filhos vão ter? O que será que eu vou querer? Quais os próximos desafios? Então, uma conversa simples que te tira um pouco do automático e faz você refletir. Então, essa é a minha sugestão para quem quiser que tenha um 2026 realmente diferente, é parar um pouco de olhar só para o hoje, né? Refletir, respirar fundo, ver esse confronto aí entre o passado e o futuro, o que eu quero da minha vida, que rumo a minha vida vai tomar a partir de agora. Então, fica essa sugestão. Excelente. Sabe o que eu ia te perguntar? Minha próxima pergunta era se tem algum presente emocional, assim, mais valioso que uma família pode trocar entre si. Eu acho que esse é um presente perfeito, né? Sentar e conversar sobre expectativas, né, de cada um para os próximos anos e entender um pouquinho o que está se passando na cabeça do outro, né? É tão importante esse diálogo, né, doutora? É verdade, é a presença, né? A gente Sim. tirar um pouco a cara do celular ali, aquela distração constante que é algo que nos pega às vezes de uma maneira que é involuntária, porque hoje a gente resolve tanta coisa com o celular, Sim. né? A gente paga a conta, a gente conversa, combina coisas com as pessoas. O celular, ele faz parte da nossa vida, mas é importante a gente evitar esses momentos de distração, porque elas te tiram da realidade, né? Você Sim. perde de ter essas conversas, de ter essas reflexões, esses momentos especiais, porque você está ali, às vezes, vendo a vida de pessoas que você nem conhece, que não fazem nenhuma diferença para você, né? É verdade. E a ferramenta Roda da Vida, disponível na internet? Se alguém está ouvindo e quiser já acessar, tem alguma disponibilidade? Tem no seu arroba? Eu tenho um post lá no meu Instagram até que explica um pouco como utilizar a Roda da Vida. É um post que está ali um pouquinho mais para baixo ali. Mas também, se você digitar no Google, Roda da Vida, como utilizar, tem vários blogs, vários sites, né, especialmente de profissionais da área da psicologia, que ensinam como você pode fazer essas reflexões para ter aí uma vida mais equilibrada e com mais propósito. Perfeito. Hoje são 13h59. A senhora quer deixar uma mensagem de Natal aí para nossa comunidade? Eu desejo que seja aí um Natal especial, né? E que realmente a gente possa valorizar os reais presentes, né? Que são a nossa família, a nossa saúde, Deus, tudo isso, né? E não só focar nessa parte material mesmo. Eu sei que isso é um pouco clichê, Sim. mas a essência da vida é essa, né? Os nossos filhos não vão lembrar
Se perguntar para eles o que eles ganharam no Natal passado, talvez eles nem lembrem mais, né? Mas eles vão lembrar ali do que eles comeram, quem que estava lá, se estava a avó, estava a vovô, do que brincaram, se jogaram futebol, se montaram algum brinquedinho diferente. Então, essa parte, né, da presença é muito mais importante do que os presentes em si. Então, esse é meu recadinho e agradeço mais uma vez aí pelo convite. Doutora, muito, muito obrigada. Adorei a nossa conversa, adorei te conhecer. Obrigada pela tua presença nesse último cafezinho missioneiro antes do Natal, por trazer pra gente cuidado, sensibilidade e uma visão prática para as nossas casas, para os nossos lares e os nossos corações. E a vocês que nos acompanharam hoje, nos acompanharam durante todo o ano, fica aí o nosso desejo de um Feliz Natal, de saúde, leveza, presença e amor ao lado de quem faz o teu ano valer a pena. Muito obrigada, um beijo no coração. O Cafezinho Missioneiro volta na sexta-feira. Eu espero vocês. Um excelente Natal, um beijão e até sexta.